Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Bom, Mateus 25, 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, repita isso comigo, muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregue o meu talento, o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar, abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Deus. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Deus, é um texto conhecido, falado durante tantas vezes nas nossas vidas. Mas que o Senhor possa ministrar algo novo nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa falar neste lugar, Pai. Que não seja a minha sabedoria humana, que não seja aquilo que eu possa oferecer para cada pessoa aqui, mas que seja o Senhor, Pai. Espírito Santo, vasculhe os corações e as mentes, e fale, e ministre, e faça uma obra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Bom, esse texto aqui é um texto muito falado. Acredito que se você faz parte de uma igreja há um tempo, há mais de 1, 2 anos, você já ouviu falar sobre esse texto. Quando Jesus está aqui explicando para aqueles homens o que era o reino de Deus, o que seria o reino de Deus, de que formas o reino de Deus se manifestava. E para deixar isso de maneira clara, Jesus explicava através de parábolas, através de histórias que ele contava, para exemplificar como seria o reino de Deus, para deixar palpável para aquele ouvinte que estava lá em Israel, há mais de 2000 anos atrás, para ele entender como funcionava, quais eram as regras do reino de Deus, como ele se comportava. Jesus explicava através dessas parábolas. E aqui nesse texto, existe um homem muito rico, que Jesus está exemplificando. Um homem muito rico, um talento naquele período, e só para nós entendermos que às vezes você já ouviu diversas pregações que falam sobre talento, habilidade, mas aqui o texto, o que Jesus está querendo dizer com um talento, ele está se referindo a um peso de valor, um peso financeiro, um peso de dinheiro que era muito grande naquela época. Um talento,
era equivalente a 15 anos de trabalho naquela época. Então, um talento valia muito dinheiro. Aquele homem que recebeu 5 talentos, era como se você estivesse ganhando na Mega Sena, porque era um dinheiro incalculável para a época. E aqui, esse homem muito rico, ele em algum momento ele vai se ausentar, então ele faz algo, ele divide os seus bens com aqueles servos. Ele divide aquilo que ele tem, ele divide as suas posses, aquilo que ele cuidava, o seu dinheiro, tudo aquilo que ele trabalhou durante anos para ter, ele divide com os seus servos e fala: olha, trabalhem, façam a parte de vocês, e daqui a pouco eu volto. E confiou cada um deles uma medida. Esse homem com certeza era um homem muito bem sucedido no seu trabalho. E como o senhor daqueles homens, com certeza ele ensinou aqueles homens com o passar dos anos. Como senhor, aqueles servos viram aquele senhor trabalhar. Viram aquele senhor fazer negócio. Aquele senhor entrar em lugares, negociar, barganhar algo, comprar terras, vender terras, plantar, colher, comprar animais, vender animais. Aqueles homens viram aquele homem trabalhar. Então, eles entendiam como era o modo de ação daquele homem. E quando aquele homem se ausenta, ele espera, ele tem uma expectativa com que os seus servos o imitem. Se aqueles servos o viram trabalhar durante tantos anos, a expectativa daquele senhor era: olha, quando eu deixar as minhas posses na mão deles, eles vão fazer do jeito que eu faço. Eles vão se esforçar, vão trabalhar, vão dar o melhor, e quando eu voltar, com certeza eu terei multiplicado o meu dinheiro. E essa era a expectativa do Senhor. Aquele Senhor representa Deus. E Deus, ele possui algo de valor. E Jesus Cristo andou por essa terra e caminhou por essa terra. E nós aprendemos com Jesus. E Deus, ele escolhe, por sua livre e espontânea vontade, ele escolhe compartilhar conosco algo. Se você é filho de Deus, se você acredita ser chamado por Deus, saiba que Deus escolhe compartilhar com você algo. Deus, ele compartilha algo precioso com você, algo que não tem preço, algo que homem nenhum pode comprar, algo imensurável, o seu talento. O talento de Deus representa o seu reino. O reino de Deus, ele é valioso, o reino de Deus, ele é precioso. O reino de Deus, ele não tem nada nessa terra que valha mais do que ele. A Bíblia dá vários exemplos do que seria o reino de Deus e quão precioso seria. Então saiba que Deus compartilha isso com você. E aí, à medida do tempo que nós caminhamos com Deus e nós crescemos com Ele, Deus, ele nos confia essa responsabilidade e Ele espera que nós possamos fazer a mesma coisa que Ele fez. É isso que Ele espera. Vira para o irmãozinho que está do seu lado, fala para ele: Deus tem expectativa em você. Sabia disso? Sim. Deus gera expectativa ao seu respeito. Você não está por essa terra de passagem. Você não nasceu à toa. Você não é um acaso. Deus tem expectativa. Deus, ele viu você lá no ventre da sua mãe. Deus, ele te conhece, ele te separou, ele te escolheu. Não foi à toa que você nasceu entre os milhões de espermatozoides que estavam na barriga da sua mãe. Eu estou falando muito de gestação porque minha esposa está grávida, então eu estou vivendo essa fase da vida. A gente acabou de fazer um morfológico, tem uma foto da criança, 3D. Oh, coisa incrível, né? E aí, eu creio que Deus tem expectativa com a vida da Celina, que é a minha filha que vai nascer. Deus tem expectativa, porque Deus, ele nos criou para algo. E Deus nos confiou essa responsabilidade. Mas a questão é o que nós fazemos com a expectativa que Deus deu, com a confiança que Deus nos deu. Sabe, à medida que o tempo passa, nós começamos a entender quem é Jesus, o que Ele pensa, como Ele trabalha, o que Jesus faria no meu lugar. Eu não sei você, mas no seu dia a dia, quantas decisões que você precisa tomar, que você está lá pronto para tomar uma decisão e você fala: acho que Jesus não faria isso. Acho que Jesus no meu lugar não trataria minha esposa desse jeito.
Acho que Jesus no meu lugar não sonegaria esse imposto aqui, que eu estou com vontade. Acho que Jesus no meu lugar não falaria desse jeito com a minha mãe ou com o meu pai. Só acho, só suspeito. Então, querido, eu não preciso explicar para você o que Jesus faria, porque a maioria de nós aqui já sabe. A maioria de nós aqui conhece o Deus bom, amoroso, cuidador, perdoador, paciente, bondoso, e nós cantamos sobre Ele, nós adoramos a Ele, você sabe. E aí, esse tesouro que Deus nos dá, que Ele compartilha conosco, Ele compartilha o seu reino e Ele gera uma expectativa. Você é participante do reino de Deus. Se você o reconheceu como seu Senhor e Salvador, a partir desse momento você faz parte, você está dentro do clube, você agora é um participante, e como participante você tem as suas obrigações, você tem as suas responsabilidades. Todos nós temos a nossa responsabilidade no reino. Pense em talentos, quando nós falarmos aqui na mensagem, toda vez que eu falar talento, pense no reino de Deus. Pense como se fosse na bolsa de valores. O Senhor aqui distribuiu para o seu servo partes, ações do seu reino. Era Jesus Cristo ali, era Deus ali distribuindo, está aqui para você uma parte, uma responsabilidade. Estou aqui para você outra parte, outra responsabilidade. Estou aqui para você outra parte, faça o melhor. E aí, eu separei aqui para nós conversarmos 5 pontos. 5 pontos? 5 pontos. Que esse texto nos ensina. Primeiro ponto receba o talento. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Você vai cansar de olhar para a cara dela hoje. Receba o talento. É isso aí. Receba. É verdade. Luva de pedreiro, né? Versículo 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Chega um ponto da caminhada cristã que nós começamos a entender que somos participantes, então Deus ele começa a compartilhar conosco algo. Isso é impressionante e com cada pessoa acontece de alguma forma diferente. Você começa a conhecer a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, e vir para a igreja, e vir para os cultos, e de repente Deus começa a te despertar para algo. E isso, gente, está associado a todas as áreas da sua vida. A profissão que você vai escolher, a pessoa com quem você vai namorar e casar, tudo que você vai fazer no seu dia a dia, o lugar onde você vai trabalhar, o ministério que você vai exercer, tudo isso faz parte do reino de Deus. Querido, saiba que não existe vida espiritual e vida carnal. Isso aqui é de Deus, isso aqui eu faço para Deus, e o que eu faço no meu trabalho é da minha conta. Não! Todas essas coisas estão interligadas e tudo isso faz parte no reino de Deus na sua vida. Tudo isso pertence ao reino de Deus. Saiba que tudo que você faz, as suas posses, a sua família, o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu ministério, tudo isso pertence a Deus. E isso Deus te confiou. Se você tem a besteira de achar que, eu conquistei o meu trabalho, eu tenho uma sala importante, eu sou um chefe de uma empresa, querido, você vai cair do cavalo. Porque tudo isso aí pertence a Deus. A Bíblia fala que nós somos mordomos, nós somos servos, nós estamos aqui para administrar o que é de Deus. Então, quando nós recebemos isso de Deus e quando nós começamos a crescer nesse entendimento, agora nós começamos a enxergar o que Jesus faria na prática, como Ele trabalharia. E aí, eu começo a querer fazer a sua vontade. Eu começo a ser despertado a fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. Os sonhos que Deus tem para a minha vida, projetos que Deus tem para a minha vida,
Coisas que eu nunca imaginei antes que eu poderia fazer, e Deus começa a te despertar, Deus começa a te chamar, te incomodar. Olha, que tal você pensar nessa faculdade, porque eu acho que isso vai te trazer para perto do meu propósito. Olha, que tal você entrar nessa porta, porque através dessa porta, isso vai te aproximar do meu propósito. E Deus começa a abrir porta, caminho, estrada para você trilhar. E tudo isso vai ser numa descoberta do talento de Deus para você. Tudo isso é muito mais comum, é muito mais rotineiro do que parece. Às vezes a gente lê a Bíblia, parece algo distante, sobrenatural, que vai vir um anjo do céu, meu servo, eis que te digo. Não, querido, é no dia a dia, é nas pequenas decisões, é nos pequenos passos. Em tudo isso você está crescendo no reino de Deus, você está avançando no reino de Deus. E aí existe um momento em que a chave vira na nossa cabeça. Eu não sei você, mas na minha vida aconteceu assim. Teve um dia que eu acordei. Teve um dia que eu falei, eu acho que Deus me chamou para isso aqui. Eu acho que é isso aqui que Deus tem para a minha vida. E queridos, cada um tem o seu. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas é legal nós falarmos sobre esse momento, porque ele é marcante. Por exemplo, eu tive vários na minha vida, coisas e fases que Deus me despertou, mas eu vou contar uma dessas histórias. Há 17 anos atrás, eu era adolescente, fazia parte do ministério de adolescentes da minha igreja, e nesse ministério nós tínhamos culto nas casas, e a minha casa recebia um culto semanal. Toda segunda-feira nós nos reuníamos lá com os adolescentes da igreja, e a gente tinha um culto. A minha prima era a regente dos adolescentes, meu primo era o líder, e aí a gente fazia o culto lá, tal, bênção. Naquela época não era aquela coisa dos crentes, né, que a gente fala, aleluia, mas eu estava ali, menos mal, né? E aí, eu lembro que naquele dia, a minha prima, ela escolheu 2 meninas lá dos adolescentes para, como que eu posso explicar? Para gerenciar o culto. É que a gente fala, eu esqueci o termo, é termo bem de assembleiano. Dirigir, aleluia, irmã. Eis que vejo uma varoa neste lugar. Então, essas 2 meninas ficaram responsáveis por dirigir o culto. E aí, elas fizeram a besteira de colocar eu e meu amigo para cantar uma música. E aí, beleza, ela está lá dirigindo o culto, tal, e aí agora vamos dar a oportunidade para o irmão Rafael e o irmão Tiago, ambos vão ministrar, vão louvar a Deus com cânticos e amém. Aí a gente começou a cantar lá Sonda-me, da Aline Barros, e meu amigo, eu, modéstia à parte, não sou muito desafinado. Eu canto no tonzinho certinho. Mas o meu amigo é muito desafinado. E aí nós estávamos cantando no meio do refrão lá, como um farol que sobe, que fica maravilhoso, ele se empolgou e desafinou muito. Nisso que ele desafinou, eu não consegui, e eu comecei a rir no meio do culto. Comecei a gargalhar de rir, chorar de rir no meio do culto, e ele começou a rir também, e a gente começou a rir, e ficou ali, sem brincadeira, irmãos, eu acho que a gente ficou rindo sem parar uns 40 minutos. Sem exagero, sem exagero. Se ele estiver assistindo aí, ele sabe disso. E aí, acabou o culto, óbvio. Acabou o culto, não tinha mais ordem, nem decência, todo mundo rindo da nossa cara, ele não parava de rir. A gente foi para o fundo da minha casa, eu morava numa casa bem grande, a gente foi para o quintal do fundo, e a gente ficou lá gargalhando, até acabar o culto. E aí minha prima ficou lá dando bronca nos adolescentes, eles lá tomando bronca e a gente lá fora rindo. Enfim, aí na semana seguinte a minha prima quis se vingar. Ela falou, agora vocês vão dirigir o culto. E aí eu e meu amigo, nossa, agora nós vamos dirigir, aleluia, vamos lá. E aí, é uma coisa de competição, sabe, que a gente tem, só pela motivação errada. A gente falou, mano, a gente vai fazer o melhor culto, vamos fazer bonitinho, organizadinho. Aí, fomos lá, entramos, todos assim, parecia 2 pastorzinhos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que noite gloriosa, estamos aqui na casa do querido pastor Alfredo. Isso meu amigo falando. Mano, a gente assim, interpretou um personagem, e era só para fazer um culto melhor que as meninas, era só competição. Aí todo mundo que ia cantar, a gente colocava playback, a gente organizou, sabe? Colocamos som, coisa linda. E aí meu amigo falou que eu ia dar uma palavra. E aí eu estava fazendo na zoeira, sem exagero, sem mentira. Eu estava para fazer bonito, para zoar as meninas. E aí eu lembro que eu li um versículo, e eu comecei a falar algo ali, baseado no versículo, não tinha estudado nada. E eu lembro que eu comecei a falar, e algo começou a despertar dentro de mim. Nossa, o que é isso?
E aí eu comecei a falar. Eu acho que era não temas, alguma coisa assim que eu estava falando. E aí, olha, você não precisa temer, quando vier o medo, quando vier a angústia, não sei o quê. E aí eu comecei a falar ali com os adolescentes, falar. E aí um negócio estranho começou a acontecer dentro de mim, porque eu não estava preparado. Eu comecei a sentir um calor dentro do meu peito, e algo que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu continuei falando, de repente virou uma pregação. E aí eu estava começando a perder o controle, assim, porque eu já estava empolgado, com voz de pregador pentecostal, já estava lá, não sei o que e tal. E aí eu vi que eu estava perdendo o controle, eu parei e fiquei assustado. E aí eu parei assim, fiquei assustado, amém, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém. E aí acabou o culto foi mó legal, foi mó bênção, todo mundo, que da hora, vocês mandaram muito bem e tal. E aí naquele dia algo marcou dentro de mim. Falei, eu acho que eu nasci para fazer isso aqui. E muitas pessoas falavam, você tem chamado para pregar a palavra, você tem chamado para isso e tal. Só que eu era filho de pastor. Então eu falava, eles só estão falando isso para agradar meu pai, nada a ver, não tenho chamado para isso. Mas daquele dia em diante, todas as palavras que vinham era de confirmação a algo que Deus estava ministrando dentro de mim. Eu separei algo para você e é específico e eu quero te usar nisso. E queridos, essa é a minha história, mas cada um de nós aqui, nós temos uma história. E nós temos sonhos que Deus nos dá. E nós temos planos que Deus coloca dentro de nós. Sementes que Deus planta lá dentro do nosso coração e começa a germinar e começa a crescer. Essa sementinha foi plantada há tantos anos atrás e quanto tempo teve que ser regado, e Deus teve que trabalhar, e Deus teve que podar, e Deus teve que amadurecer o processo. Quantos anos se passaram? E eu ainda estou nesse processo, mas eu sei que Deus me chamou para fazer isso. E aí, querido, outra parte que nós precisamos falar aqui, que já é o segundo ponto da mensagem. No versículo 15 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade, repita comigo, capacidade, de cada um deles. E então partiu. Segundo ponto da nossa mensagem é: não se compare. Difícil hoje em dia, né? Tempo de rede social, tempo de comparação. Você está aqui no trânsito em São Paulo, abre o Instagram, a pessoa está na Maldivas. Aí a comparação começa. Oh Deus. O outro está no cruzeiro, no Uruguai. O outro fala, meu Deus, só eu que não conheço Nova York. Não é possível, que todo mundo está em Nova York, todo dia. E aí você se compara. E aí esse nível de comparação começa a entrar em todas as áreas da sua vida, é a sua família, é a casa onde você mora, é o carro que você dirige, é o ministério que você tem, é a forma como Deus te usa, em tudo você começa a se comparar às pessoas, e querido, aquilo que Deus te deu é só seu, não se compare. Deus, Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Deus, se Ele te deu algo, é porque você consegue, é porque você dá conta. Não tente ter o do amiguinho, nem para mais, nem para menos. Tem gente, Deus, é muito pesado isso aqui que você me deu, eu vou no do amiguinho ali, que é mais de boa. O Senhor me deu 5, mas eu vou lá no do que tem 1, vou trabalhar igual quem tem 1, porque tá bom, né Deus? Não, se Deus te deu 5, você tem a capacidade de administrar os 5 talentos que Deus te deu. Se Deus te deu uma responsabilidade maior no reino, saiba que você tem a capacidade. Deus te separou para isso, Deus te chamou para isso, e Deus vai te capacitar. Confie nele, diga sim para os propósitos de Deus, diga sim para o chamado de Deus, porque se Ele te escolheu para estar neste lugar, Ele vai te capacitar. O Senhor, Ele não dá enganado, Ele não confunde, Ele não erra. E aí, querido, às vezes a gente vê hoje em dia as pessoas tentando se comparar, tentando fazer igual, tentando imitar. Imagina, chego aqui e quero pregar igual o Gui. Eu venho, prego com a língua presa. E aí nunca mais eu vou pregar porque zoei o pastor, né? Oh, misericórdia. Senhor, que ele não ouça essa mensagem. Fala pro Joaquim brincar com ele, alguma coisa. E aí eu quero imitar o pastor e fazer do jeito dele? Não. O que Deus chamou o Gui para fazer é de uma forma, é de um jeito. O que Deus me chamou é de uma forma, é de um jeito. E nós não podemos se comparar. Querido, não se compare.
Eu tenho uma frase muito boa, que é muito redundante. Só você pode fazer aquilo que você tem que fazer. E ninguém é melhor você do que você mesmo. Olha que lindo. Poético. Sabe, é particular, é pessoal. O reino de Deus é isso. Ele tem propósitos que abrangem todos nós como igreja, como corpo. Mas ele tem detalhes que são específicos e que se encaixam apenas em você. Quem vai fazer isso? Quem vai pregar lá no lugar onde você trabalha? O Gui? Não, o Gui não está lá. Você está lá. Quem vai pregar lá na farmácia Drogazil da freguesia do Ó? Nossa, se tem alguém que trabalha lá, está em choque agora. Meu Deus, misericórdia, ele está revelando a minha vida. Ninguém vai pregar o evangelho lá, só você, porque você está lá de segunda a sexta. Então, querido, o lugar onde Deus te colocou, as coisas que Deus confiou nas suas mãos, faça o melhor, trabalhe, não se compare, não olhe para o lado, não fica, ai Deus, o do outro é melhor que o meu. Não, o meu é especial, porque Deus me colocou aqui, porque Deus confiou isso nas minhas mãos. Não se compare. Terceiro ponto, versículo 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, querido. O reino de Deus é trabalho. Vira aí para o irmãozinho que está do seu lado de novo, dá um sorriso, bonito, sem máscara, e fala para ele, querido, o reino de Deus é trabalho. Pois é. Fala do outro lado aí para ele não ficar triste. Querido, o reino de Deus é trabalho. E aí joga no ar. O que você está fazendo? Só joga no ar. E aí? Está trabalhando? Não está? O Senhor demorou para retornar da sua viagem. Pense só, naquele tempo, milhares de anos atrás, aqueles servos, quando eles receberam aquele valor, eles saíram, compraram terras, plantaram, na verdade araram a terra primeiro, plantaram as sementes, regaram as sementes, colheram, tiraram a colheita, foram lá, venderam a mercadoria, pegaram o dinheiro de volta, reinvestiram na plantação, compraram animais, fizeram os animais crescer, venderam os animais, fizeram negócio. Esse processo demorou anos, anos de trabalho, até que o Senhor aparecesse de volta. O que você está fazendo? Quando Deus te confia algo, Ele deixa lá na sua mão, e parece que Deus nunca vai pedir isso. Parece que Deus nunca vai ver o que você está fazendo com aquilo que Ele te deu. Ah, Deus me confiou isso há 20 anos atrás. Ah, está lá. Não, querido, é trabalho. Se Deus te confiou, é porque Ele espera que você trabalhe por isso. Existe uma expectativa de Deus. No reino de Deus não existe a posição de espectador. Sabia disso? No reino de Deus não existe essa posição. Se você é filho de Deus, você está fazendo alguma coisa, ou pelo menos Deus espera que você esteja. Romanos 8,19 fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A todos os dias Deus espera, a criação espera, os anjos esperam, tudo espera que você faça a sua parte, que você trabalhe, que você haja, que você vá à frente, que você continue. Então, querido, se você enxergar uma necessidade, faça alguma coisa. Geralmente os lugares para onde Deus nos chama, os lugares que Deus separa para que eu e você possamos agir e trabalhar, são os lugares onde nós encontramos a nossa maior indignação. Geralmente é lá. Você olha para uma coisa e fala, não acredito que isso está acontecendo dessa forma. Então você vai mudar isso. Porque quem está enxergando a necessidade é você. Não espere, ouça com atenção. Não espere o pastor fazer. Eu acho que a Igreja Amor e Movimento precisa, precisa mudar algumas coisas. Porque não dá, do jeito que está, eu acho um absurdo. Querido, se você encontrou essa necessidade, faça. Eu acho que a igreja não está cuidando muito bem das pessoas. De quem que você cuida?
Ah, eu acho que, assim, a igreja está muito rasa na palavra. Você estuda a Bíblia? Ah, não, eu acho que a igreja, assim, não está ajudando os pobres. Você não abre a janela do carro para dar uma esmola para o mendigo que está na rua? E a igreja que não ajuda os pobres? Você é a igreja. Você que não está ajudando os pobres. Ah, eu acho que a igreja está muito fria, as pessoas não oram. Bota fogo você. Oxe, chega aqui 1 hora antes e fica orando. E busca a Deus e fala, Deus, queima esse culto, vem com o Espírito Santo, faz alguma coisa. Você se esqueceu que você é a igreja? Ah não, porque a igreja... Gente, geralmente, pessoas que gastam muito tempo criticando, investem pouco tempo trabalhando. Geralmente. Quem está trabalhando não tem tempo para ficar lá vendo as picuinhas. Não, estou trabalhando, estou ocupado, desculpa, estou ocupado, foi mal. Se você enxerga a necessidade, faça. Esses dias chegaram aqui, eu acho que nós devemos fazer isso para ajudar os pobres. Não entrega uma cesta básica. Não faz nada por ninguém. Não dá uma blusa para o morador de rua que está do seu lado. E a igreja que tem que fazer. E a instituição. Sabe por que a gente espera isso? Porque é muito mais fácil você trazer a blusinha lá que você tem aqui para a igreja. Aí você vê que a igreja fez alguma coisa porque a sua consciência está limpa. Sendo que você não se comprometeu com ninguém, você não abriu mão da sua zona de conforto, você não foi em lugar nenhum, você apenas colaborou. E a sua consciência está limpa. Querido, se você sente a necessidade de fazer algo por alguém, faça. Você é a igreja. Se está faltando é porque você não está fazendo. Se está faltando oração é porque você não está orando. Se está faltando paixão é porque você não está apaixonado. Nós somos responsáveis. Não crie expectativa só no que o Gui pode fazer. Naquilo que o Gui coloca, Deus coloca só na vida do Gui. Porque o Gui é apenas mais um do corpo de Cristo. Quem é a maioria? Todo mundo que está aqui ou o Gui? Não espere, faça, querido. Faça. Sabe, Twitter hoje em dia, Instagram, esses lugares é cheio de engenheiro de obra pronta, que sabe de tudo, e critica todo mundo, e critica todas as igrejas, todos os ministérios, todos os pastores, e tudo que está errado, e aí tem o pessoal lá que só aponta o dedo, e não faz nada, e não trabalha, e não ajuda pobre nenhum, e não está em lugar nenhum, e não carrega peso de ninguém, e não discipula ninguém, e não acompanha ninguém, não carrega a cama de ninguém. De quem que você está carregando a cama, pelo amor de Deus? Igual aqueles homens que levaram o homem coxo para Jesus. Quem que você está carregando? Quem que você está ajudando? Qual é a sua parte no reino? Para de pensar e olhar e cobrar os outros e faça você mesmo. Acorda. Próximo ponto. Vou pegar mais leve aqui que o pessoal está triste. Versículo 24. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Querido, o quarto ponto é: você entendeu errado. Aquele servo tinha uma visão errada do seu senhor. Aquele servo só conseguia enxergar o seu senhor como um homem mau e severo, que ia cobrar ele pelo que ele fez, que ia ser duro com ele. E geralmente as pessoas que enterram os seus talentos são pessoas que não entenderam o nosso Deus. São pessoas que têm uma ideia e uma visão errada do nosso Deus. E o diabo se aproveita dessa distorção da nossa visão para encher a nossa cabeça de picuinha e para nos paralisar. E para enterrar o seu talento. A pessoa mais interessada que você enterre o seu talento é o diabo. Porque ele coloca lá confusõezinhas na sua cabeça. Não vai dar certo. Será que vai ser bom? Será que as pessoas vão gostar? Será que vão me criticar? Será que vai ser bom esse projeto?
E aí você começa a ter medo dos desafios, medo de ousar, medo de dar uma palavra de Deus para alguém no ônibus, medo de fazer a diferença no seu trabalho, medo, e o medo começa a te controlar, e o medo começa a entrar dentro da sua vida, e aí é medo de dinheiro. Será que Deus vai bancar isso que Ele está me falando para fazer? Será que Deus vai estar comigo? Será que se eu orar essa pessoa vai ser curada? Será? E aí o medo começa a controlar você, e aí Deus te deu uma unção de cura para você ir pregar a palavra, curar pessoas, mas o medo fez com que você enterrasse os seus talentos. Enterrasse. E aí você enterrou. Aqueles 12 homens que foram espiar a terra, 10 deles sentiram medo. E viram os gigantes e ficaram aterrorizados e fugiram, falando: meu Deus, aqueles homens são muito grandes, nós vamos morrer, eles vão trucidar a gente, já era. Medo. O medo faz com que pessoas parem no meio do caminho. O medo faz com que pessoas desistam. Querido, aquele que te chamou, Ele é fiel. Aquele que te separou para um propósito, Ele é fiel. Confie no seu Senhor. Esse servo aqui, ele não confiou no Senhor dele. Ele teve medo. Quantos projetos de Deus foram enterrados pelo medo na sua vida? Quantos sonhos de Deus, quantas pessoas que você não pregou o Evangelho, quantas pessoas passaram pela sua vida, quantas pessoas que você poderia ter feito alguma coisa, tocado, abençoado, e o medo te parou. Não sei vocês, mas às vezes a gente está aqui no ônibus, e aí Deus fala, conversa com essa pessoa aí do lado, aí você fica: Deus, não. Por favor, não, Deus, por favor, só quero passar desapercebido aqui. Eu só quero botar o meu fone aqui e fingir que nada está acontecendo. Ou aquela pessoa que faz tempo que você não vê e você sabe que você precisa falar com ela. Você fala: não, Deus, hoje não. Aí você pega o celular, finge que está mexendo no celular, para não olhar para a cara da pessoa. Quem nunca? Querido, para de ter medo. Deus, Ele vai estar com você. Deus, Ele é o seu apoio. Deus, Ele está do seu lado, Ele é o seu suporte. E aí o último ponto é o seguinte, é uma boa notícia. Tem uma boa notícia para você, o Senhor ainda não voltou. Portanto, pegue a sua pá e comece a cavar os sonhos que talvez você enterrou no passado. Os talentos que Deus te confiou, que você enterrou no passado. Os projetos de Deus para a sua vida, aquilo que queimou tanto no seu coração um dia, aquilo que te fez chorar tantas vezes na presença de Deus, aquilo que te fez sonhar tantos anos em servir a Deus, em trabalhar para Ele, em fazer a diferença nessa terra, em ser uma pessoa relevante para essa sociedade, aquilo que por tantas vezes te fez acordar de madrugada e passar horas chorando na presença de Deus, aquilo que por tantos anos foi o diferencial da sua vida, talvez hoje esteja enterrado. Mas, querido, eu tenho uma boa notícia. Hoje é dia da gente pegar a nossa pá e começar a cavar esse talento de novo. E começar a cavar os sonhos de Deus para a sua vida. E começar a tirar a terra. Vamos lá dentro. Vamos achar o lugar aonde Deus nos chamou. O lugar aonde Deus nos encontrou. Pedro foi esse homem um dia. Pedro foi chamado por Jesus na beira da praia, onde ele estava pescando, e aí tudo mudou na sua vida. Ele começa a servir Jesus, ele começa a segui-lo, Jesus faz coisas maravilhosas na sua vida, ele começa a ser usado por Jesus, é uma coisa louca. E aí, de repente, quando Jesus é preso, Jesus é morto, o medo toma conta da sua vida, o medo começa a controlar a sua vida, e Pedro enterra os seus talentos. Naquele dia em que eles estavam lá aprendendo Jesus e começaram a indagar Pedro, naquele dia o medo o controlou e ele começa a enterrar os seus sonhos. Você o conhece? Não faço ideia de quem seja esse homem. Esse homem, você fala igual ele, você o conhece? Eu não faço ideia, pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Esse homem aqui, olha, você fala igual ele, você anda igual ele, com certeza você o conhece, eu lembro de você. E aí ele começa a praguejar, fala palavrão, fica bravo.
Vocês estão loucos, eu não conheço esse homem. E aí ele foge dali e entra naquela bad. Porque os seus sonhos ali estavam sendo enterrados. Porque anos caminhando com Jesus foram destruídos numa fração de segundos. Porque tempos ali andando com Jesus, e aí por conta de um erro, por conta de um medo, por conta de uma decepção, por conta de algo que aconteceu no seu passado, por conta de uma liderança que veio sobre você, por conta de palavras que falaram sobre a sua vida, por conta de uma insegurança, você enterrou os talentos de Deus na sua vida. Querido, eu tenho uma boa notícia. Nessa noite, Deus vai desenterrar esses talentos. Deus vai desenterrar aquilo que lá atrás, anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, coisas que talvez você nem se lembra, Deus está te trazendo à memória agora, e Deus está falando, lembra daquele dia que eu te chamei, lembra daquele dia que eu te separei, eu ainda não acabei a obra, eu ainda não parei de trabalhar, eu ainda não mudei de ideia ao seu respeito, eu penso a mesma coisa sobre você, o mesmo propósito que eu tinha com você há 10, 20, 30 anos atrás, eu tenho hoje. Você é escolhido de Deus, você é especial, você é chamado por Deus, e esse talento ele não está morto, ele está apenas enterrado. Nessa noite Deus traz à tona, nessa noite Deus traz de volta. Querido, volte a sonhar. Querido, volte a sonhar. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a sonhar. Volte a entrar no seu quarto e dobrar os joelhos e se derramar naquele lugar onde só você e Deus estão. Volte para este lugar. Volte para o lugar onde você tem coragem, ousadia de fazer aquilo que Deus te pede sem medo, vergonha. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, não importa. Volte a trabalhar para Ele, volte a estar disponível para Ele, porque tantas vezes na palavra de Deus, Deus chama pessoas e Deus tem dificuldade a encontrar trabalhadores. Porque tantas vezes Deus fala, eu procurei alguém que se colocasse na brecha, eu estou à procura, eu quero encontrar alguém, mas me falta. Deus ele não tem falta de dinheiro, Deus ele não tem falta de nada, Ele precisa de trabalhadores. Cadê você nessa noite falando para Deus, eis-me aqui, envia a minha vida, não importa o que aconteça, não importa como vai ser, não importa quais desafios eu tenha que enfrentar, não importa quais gigantes eu tenha que enfrentar, não importa quais batalhas eu tenha que lutar, não importa, eis-me aqui Deus, eu vou, envia-me a mim, eu estou pronto, eu não sei se eu estou pronto, mas eu vou mesmo assim, não importa o que aconteça, eu quero viver isso na minha vida. Querido, em nome de Jesus, a criação ela anseia para que você levante do seu lugar, e para que você fale, eu vou fazer a diferença na minha vida, na minha casa, na minha cidade, no meu trabalho, eu vou fazer a diferença, tá cheio de endemoniado no mundo, precisando de restauração, de cura, de transformação, e eu não sou apenas alguém que vai ser curado, eu vou ser alguém que vai levar a cura, eu não vou ser alguém que vai receber o milagre, eu vou ser alguém que leva o milagre até as pessoas, eu vou ser um canal de Deus, para levar cura para essa cidade, transformação para essa cidade, restauração para essa cidade. Isso é um chamado de Deus para a sua vida, meu querido. Então, desperta-te nessa noite, acorda e faz alguma coisa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abaixe suas cabeças aí, feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Deus quer marcar vidas nessa noite. Deus quer marcar vidas nessa noite.
Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como é a sua história. A maioria das pessoas aqui eu não conheço nem o nome. Mas Deus te conhece. Deus te conhece do momento que você pisou aqui hoje. Deus está fazendo algo no seu coração. Não começou agora na pregação, não. Foi durante o louvor, foi durante cada palavra ministrada no louvor, foi durante cada nota tocada, foi durante o sermão, foi durante todo esse processo que Deus está trabalhando aí dentro de você. E hoje Deus quer marcar a sua vida. E hoje Deus quer fazer algo novo. Se você sente que o Espírito Santo está te incomodando nessa noite, a ponto de você não se conter, Deus está querendo ressuscitar aqueles sonhos que foram mortos há tantos anos. Deus está dando agora projetos novos, sonhos novos, e você está sentindo que isso está acontecendo dentro de você agora, que isso está crescendo dentro de você agora, que algo novo está acontecendo nessa noite, algo que não é feito por mãos humanas, algo que não tem como eu saber, algo que é só você e Deus, é só você no seu quarto que fala sobre isso, é só você no seu quarto que comenta isso, você e Deus está trazendo à tona agora, e Deus está mexendo nisso agora. Eu gostaria que nessa noite você tomasse um passo de fé, e eu vou fazer uma coisa que a gente não faz aqui costumeiramente. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você sente que é um novo tempo de Deus para a sua vida, tempo onde você vai sair da sua zona de conforto e realmente viver o propósito de Deus para a sua vida, tempo onde você vai desenterrar os sonhos de Deus para a sua vida, tempo onde você vai cavar aquilo que aconteceu no passado, e sonhos que estavam mortos, sonhos que estavam lá atrás, Deus vai começar a mover e tirar e cavar e trazer à tona novamente. Deus, Ele quer um ato de ousadia seu nessa noite. E nós vamos orar a Deus juntos, e nós vamos clamar a Deus juntos, porque nessa noite nós seremos marcados por Ele, marcados pelo propósito dEle. Comece a clamar aí a Ele, comece a clamar a Ele, comece a clamar aí a Ele, é só você e Ele, só você e Ele. Não se importa com quem está do seu lado, não se importa com quem está atrás de você ou na frente de você. Se derrame na presença dEle nessa noite. Se derrame na presença do Espírito Santo nessa noite. Oh. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está selando pactos aqui nessa noite. Está selando propósitos aqui nessa noite, está selando ministérios aqui nessa noite, está selando missionários, pastores aqui nessa noite, está selando evangelistas aqui nessa noite, está selando pessoas que não vão ter conformidade neste mundo ou nesse século, mas vão viver para o seu propósito. Senhor Jesus Cristo está selando vidas aqui. A partir de agora você me pertence, você pertence ao meu reino, tudo que é seu é meu. Tudo que está nas suas mãos é meu, pertence a mim. Oh. Você que está aqui à frente, levante as suas mãos o mais alto que você puder, e nós vamos orar por você agora. E Deus vai marcar a sua vida nessa noite, o Espírito Santo vai marcar a sua vida nessa noite. Porque nós cremos que Deus tem um novo começo para cada um de nós. Nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Nós cremos que Deus está conosco. Quem está aí no fundo, fique de pé, interceda pelas pessoas que estão aqui. Espírito Santo de Deus, eu oro por cada irmão que está aqui neste lugar. Cada irmão que está tomando uma atitude de fé, reconhecendo: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso viver os propósitos do Senhor na minha vida, eu preciso desenterrar os sonhos que há muito tempo ficaram no passado.
Espírito Santo de Deus, marque a nossa história nessa noite, marque as nossas vidas, que nós possamos ter ousadia e coragem para largar tudo se for preciso, para seguir o Teu comando, o Teu chamado, para sermos corajosos, fiéis, obedientes e servos aptos para o trabalho do Senhor, que nós possamos ser bons trabalhadores, trabalhadores fiéis na Tua casa, no Teu propósito, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa faculdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, que todo medo saia, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de medo neste lugar, que nós possamos ser revestidos com o espírito de ousadia e coragem. Nós não somos tímidos, nós não vamos ficar parados, nós vamos avançar, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir, porque aquele que nos chamou é fiel para cumprir em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, nessa noite nós nos lançamos, nós confiamos em Ti, faça o que o Senhor quiser com as nossas vidas, nós nos rendemos a Ti, confie em nós, Deus, os Teus talentos, confie em nossas mãos, Deus, os Seus propósitos, Deus, e nós vamos fazer a diferença nessa terra, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, repita isso comigo. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu estou pronto para o que o Senhor precisar. Eu estou disponível. Usa a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Você recebe essa palavra, meu irmão? Você recebe? Marca esse dia na sua agenda. Hoje é o dia que eu disse sim para Deus e para todas as suas loucuras. Vai ser muito louco, mas não existe melhor vida. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia.